Existe uma tendência quase automática de interpretar o mundo como se ele fosse organizado por intenção, como se justiça, propósito e consciência fossem elementos centrais que moldam a realidade. Esse é o Menefrego Podcast, episódio 1939, que vai iniciar logo após a vinheta. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. Pois bem, ouvintes do Anatomax Podcast, sinto muito em quebrar as expectativas de vocês, mas esse não é o Menefrego Podcast e não tem o William aqui participando comigo, infelizmente, né? Mas, novamente, iniciando o assunto de hoje, eu falei aqui que há uma tendência meio que automática da humanidade em interpretar o mundo como se fosse organizado apenas por intenção e elementos como justiça, propósito e consciência fossem elementos centrais que moldam a nossa percepção de mundo e realidade. Isso não é exatamente um erro completo, mas é uma leitura bem incompleta. Esses elementos existem, influenciam decisões, moldam algumas instituições, mesmo que teoricamente, mas quando se observa o funcionamento mais profundo dos sistemas, o que aparece não depende diretamente deles. Esse tipo de confusão aparece, por exemplo, de forma clara na maneira como Charles Darwin costuma ser interpretado muitas vezes, principalmente em ambientes religiosos mais tradicionais. E já vou dar um disclaimer, ouvinte. Isso não é uma crítica aos religiosos, ok, Jorjaiada? A teoria da evolução frequentemente é tratada como se fosse uma ameaça ao sentido da vida, a cosmovisões, como se descrever um processo natural implicasse automaticamente negar qualquer dimensão espiritual. Mas essa reação parte de um deslocamento de contexto. Darwin não estava discutindo propósito, ele estava observando regularidades. Ali então, Darwin não propôs um modelo de valor, ele identificou um padrão de funcionamento. A leitura que se forma aqui não se encaixa bem nem no materialismo simplificado e nem na religiosidade convencional. Ela pode até se aproximar de uma visão mais de perspectiva gnóstica, no sentido de reconhecer que existe uma diferença entre a forma como a realidade é narrada e a forma como ela se organiza por baixo dessas narrativas. Partindo aqui do início, ouvintes, existe uma camada visível, estruturada por linguagem e valores, e uma outra camada menos evidente, composta por padrões que continuam operando independentemente de como eles são interpretados. Agora, voltando ao trabalho de Darwin, com um pouco mais de atenção, o que se revela um processo contínuo de diferenciação. Dentro de qualquer grupo existem variações. Algumas são quase imperceptíveis, mas ganham relevância quando encontram um ambiente que não consegue sustentar todos de maneira equivalente. É nesse ponto, inclusive, que a leitura de Thomas Malthus acaba se encaixando com uma certa precisão. A expansão das populações tendem a ultrapassar a capacidade dos recursos disponíveis, criando então um cenário em que nem todas as possibilidades conseguem se realizar ao mesmo tempo. Vamos parar um pouquinho aqui e entender Darwin sem simplificação. A teoria dele se apoia em 3 pilares: variação, hereditariedade e seleção. Variação significa que dentro de uma espécie existem diferenças naturais entre indivíduos. Hereditariedade significa que parte dessas diferenças podem ser transmitidas para os descendentes. E seleção significa que o ambiente atua como um filtro, favorecendo certos indivíduos
em detrimento de outros. Um exemplo clássico disso aparece nas populações de tentilhões nas ilhas de Galápagos, de acordo com os estudos de Darwin. Algumas aves tinham bicos ligeiramente mais fortes, outras mais finos. Em períodos de escassez, sementes mais duras eram as únicas disponíveis. As aves com bicos mais fortes conseguiam se alimentar melhor, sobreviviam mais e deixavam mais descendentes com essa mesma característica. Com o tempo, aquela característica se tornava predominante. Não porque era melhor, entre aspas, de forma absoluta, mas porque funcionava naquele contexto específico. Esse tipo de limitação não aparece como um evento isolado, mas como uma condição constante. Sempre existe algum tipo de restrição atuando, seja ela material, social ou simbólica. Quando essas restrições entram em contato com as diferenças entre indivíduos, começam a surgir trajetórias distintas. Algumas até conseguem avançar com mais facilidade, outras encontram barreiras recorrentes, e esse processo, quando observado ao longo do tempo, produz padrões consistentes de diferenciação. Aí, então, voltando a Thomas Malthus, e é até importante não simplificar demais o que ele estava dizendo. Quando Malthus fala que a população cresce em progressão geométrica e os recursos em progressão aritmética, ele não está apenas fazendo uma comparação matemática. Ele está descrevendo uma tendência estrutural de descompasso. A população tende a dobrar, triplicar, e expandir rapidamente, somente quando as condições permitem, enquanto a produção de alimento, espaço e infraestrutura cresce de forma muito mais lenta, limitado por fatores físicos, tecnológicos e organizacionais. Em outras palavras, isso significa que, mesmo em momentos de aparente abundância, existe um atraso estrutural entre crescimento populacional e capacidade de sustentação. Esse atraso gera ciclos. Momentos de expansão seguidos por momentos de pressão. Historicamente, isso se manifesta em crises de fome, colapsos populacionais, guerras por território e deslocamentos em massa. Mesmo quando essas formas mais extremas são atenuadas pela tecnologia moderna, a lógica de fundo continua presente, apenas assumindo novas formas. Um exemplo contemporâneo que ajuda a visualizar isso com mais clareza são os grandes centros urbanos, com o crescimento populacional e a concentração de pessoas em busca de oportunidades que acabam criando uma pressão constante sobre emprego, moradia e mobilidade social. Não existe uma decisão central dizendo quem vai conseguir subir e quem não vai. Mas a limitação de vagas, espaço e recursos cria um ambiente onde nem todas as trajetórias são possíveis ao mesmo tempo. O resultado não é equilíbrio automático, mas competição contínua, muitas vezes subliminar. Quando Darwin incorpora essa ideia, ele dá um passo além. Ele mostra que essa pressão não apenas limita, mas também direciona a permanência de certas características ao longo do tempo. E não no sentido de intenção, mas de consequência acumulada. A diferenciação entre sobreviver e não sobreviver, reproduzir ou não reproduzir, passa a depender de como essas variações interagem com o tempo e o ambiente sob pressão. Quando essa estrutura é observada em sociedades humanas, a tendência inicial é rejeitar qualquer aproximação direta, como se a complexidade cultural anulasse completamente esse tipo de lógica. De fato, a sociedade introduz camadas novas, como linguagem, instituições e valores, que acabam alterando profundamente a forma como essas dinâmicas se manifestam. Ainda assim, certos padrões continuam aparecendo com regularidade suficiente para não serem ignorados. Em grupos humanos mais antigos, antes de qualquer organização formal, já era possível identificar disputa por recursos básicos e também por posições dentro do próprio grupo. Esse segundo aspecto
costuma ser bem subestimado, mas influencia diretamente o acesso aos próprios recursos. Reconhecimento, influência e proximidade com o centro do grupo alteravam as condições de sobrevivência de forma bem concreta. Agora, com o surgimento da agricultura, essas dinâmicas se reorganizaram. A possibilidade de acumular recursos introduz novas formas de diferenciação. A escassez deixa de ser apenas imediata e passa a ser mediada por controle. Isso permite o surgimento de hierarquias mais estáveis que passam a estruturar o acesso ao que é necessário para viver. Ao longo do desenvolvimento das civilizações, essas estruturas se tornam cada vez mais complexas. Sistemas políticos, econômicos e culturais são construídos com o objetivo de organizar a convivência e reduzir tensões. Conceitos como igualdade, justiça e direito, citados no início, surgem como formas de estabilizar o funcionamento coletivo. Em teses. De alguma forma, eles têm efeito real, evitam extremos e tornam a convivência possível em larga escala. Ao mesmo tempo, a diferenciação não desaparece. Ela continua sendo produzida por diversos sistemas operando simultaneamente. De exemplos aqui, mercados recompensam determinados desempenhos, instituições valorizam certas formas de adaptação, ambientes sociais reforçam comportamentos específicos e, mais recentemente, sistemas digitais passaram a distribuir visibilidade de forma seletiva. O aspecto mais curioso dessa fase é a forma como esses processos se tornam menos evidentes. Se vocês repararem, a seleção não desaparece, mas deixa de ser reconhecida como tal. Ela passa a ocorrer de maneira mais distribuída, diluída em diferentes contextos, sem um ponto único de identificação. Esse cenário, então, abre espaço para um tipo de questionamento que costuma ser evitado. Até que ponto esses sistemas apenas refletem padrões humanos já existentes e até que ponto acabam intensificando esses padrões ao operarem em escala ampliada? Não é necessário a gente recorrer a explicações conspiratórias para perceber que existe uma convergência de funcionamento. Quando diferentes sistemas produzem resultados semelhantes, a possibilidade de que estejam baseados em estruturas compatíveis se torna plausível. É nesse ponto que eu vou citar mais uma vez, inúmeras vezes e quantas vezes eu quiser, Friedrich Nietzsche. Nietzsche não estava interessado em descrever mecanismos biológicos, que já não era a parte dele. Como a humanidade construiu interpretações sobre a própria existência, também tampouco. Ao observar a evolução de valores, ele identificou um movimento de reconfiguração, onde certas características passaram a ser vistas de forma diferente ao longo do tempo. E aqui eu vou citar os conceitos mais centrais dele, e seria a vontade de poder, que não é apenas desejo de dominar outros indivíduos, mas uma tendência fundamental de expansão, intensificação e superação. É um impulso de aumentar a própria capacidade de agir no mundo, de impor forma sobre a realidade, de criar novos valores quando os existentes já deixam de ser suficientes. God is dead. Remember? Esse impulso pode se manifestar de formas diferentes, desde liderança política até criação artística ou inovação intelectual. O triunfo da vontade, nesse contexto, pode ser entendido como o momento em que essa força consegue se afirmar sem ser totalmente contida por estruturas externas. Não como um domínio absoluto, mas como expressão máxima de capacidade. E a ideia de aristocracia em Nietzsche não é meramente social ou econômica. Aqui ele diz mais respeito à diferença qualitativa entre indivíduos, a existência de pessoas que não apenas se adaptam ao mundo, mas o redefinem, criando novos padrões de valor. E tem até a teoria de vacuidade de poder, que não existe vazio. Que isso aí complementa a sua frase, God is dead. Esse tipo de indivíduo
não surge de um sistema completamente nivelado, mas de um ambiente onde diferenças conseguem se manifestar de forma mais intensa. E isso gera uma tensão inevitável com estruturas que buscam equilíbrio e estabilidade. O que antes era associado à afirmação e à expansão passa a ser frequentemente questionado, enquanto outros aspectos passam a ser valorizados como forma de equilibrar a convivência. Esse movimento não elimina as forças anteriores, mas altera a forma como elas aparecem. Em vez de desaparecer, elas passam a operar de maneira menos direta, assumindo outras formas. Então, esse deslocamento cria um ambiente em que processos continuam ocorrendo, mas sem serem claramente reconhecidos. A avaliação permanece presente, a diferenciação continua acontecendo, mas a linguagem que aqui é utilizada acaba mudando a forma de descrevê-las. Isso acaba tornando o próprio funcionamento mais difícil de ser identificado de maneira explícita. O resultado é uma estrutura em que valores e mecanismos coexistem. Às vezes em alinhamento, às vezes em tensão. A tentativa de reduzir completamente essa tensão tende a gerar novos problemas, assim como a ausência de qualquer forma de regulação também leva a desequilíbrios. Então, a partir dessa perspectiva, a questão deixa de ser se a humanidade superou completamente as dinâmicas descritas por Charles Darwin e influenciadas pelas limitações observadas por Thomas Malthus. O foco passa a ser entender de que maneira essas dinâmicas foram reorganizadas dentro de sistemas mais complexos e como continuam influenciando resultados, mesmo quando não são reconhecidos diretamente e conscientemente. Quando essa camada passa a ser considerada, a leitura do mundo se torna menos dependente de narrativas lineares e muito mais sensíveis a padrões recorrentes. Não surge uma explicação simples ou definitiva, mas uma percepção mais clara de que certos processos continuam presentes, ainda que sob formas diferentes. E talvez seja exatamente essa percepção que gera desconforto. Não porque introduz algo completamente novo, mas porque revela a continuidade onde antes se supunha ruptura. E uma vez que essa continuidade é percebida com mais clareza, a forma de interpretar o mundo dificilmente permaneça a mesma. A partir desse ponto, o que muda não é o mundo em si, mas a forma como ele é lido. Situações que antes pareciam aleatórias começam a revelar a estrutura. Ambientes que pareciam neutros mostram critérios implícitos. E processos que eram interpretados como injustiça isolada passam a ser vistos como consequência de padrões mais amplos. No mercado de trabalho, por exemplo, a narrativa dominante fala em meritocracia plena, ou no extremo oposto em determinismo absoluto. Mas quando observado com mais precisão, o que aparece é um sistema onde múltiplos filtros operam simultaneamente. Formação, contexto social, comportamento, rede de contatos, capacidade de adaptação, timing. Não existe uma variação única explicando o resultado, mas também não existe aleatoriedade pura. Existe um conjunto de pressões que favorece certos perfis em determinados momentos. Voltando aos ambientes digitais, por exemplo, isso se torna muito mais evidente. Plataformas distribuem visibilidade com base em engajamento, retenção e comportamento coletivo. Conteúdos não são impulsionados porque são verdadeiros ou relevantes em um sentido absoluto, mas porque se encaixam em padrões que mantêm a atenção. Isso cria uma forma de seleção que não depende de intenção consciente, mas que ainda assim molda quem cresce, quem aparece e quem desaparece. Na prática, isso significa que existe uma filtragem constante acontecendo, mesmo quando ela não é declarada como tal. E essa filtragem não é centralizada. Ela emerge de interação entre milhões de decisões individuais mediadas por sistemas que amplificam certos comportamentos. Esse padrão também aparece em mobilidade social. E talvez aqui eu expliquei, sem vocês perceberem, por que conteúdos inúteis parecem viralizar mais do que conteúdos relevantes. A maioria é medíocre. E sabemos disso.
Agora, sem falar em sentido simplista de que ninguém sobe ou todos podem subir, mas uma forma como o sistema permite movimento dentro de limites específicos estão nas trajetórias possíveis, mas não infinitas. Existem caminhos, mas eles exigem certos ajustes. E esses ajustes nem sempre são conscientes. A partir disso, a questão deixa de ser apenas descritiva e começa a se tornar estratégica. Porque se existem padrões operando, ignorá-los não elimina seus efeitos. Acaba por reduzir a capacidade de navegar dentro deles. E isso leva a um ponto que é raramente tratado com clareza. Qual é a alternativa? Do meu ponto de vista, ok, ouvintes, uma possibilidade seria tentar negar completamente essa estrutura, insistindo que tudo deve ser nivelado e que qualquer forma de diferenciação é um problema a ser eliminado. Mas ainda assim, esse tipo de abordagem tende a gerar sistemas que perdem capacidade de adaptação. Quando todas as diferenças são suprimidas, a resposta a mudanças externas se torna mais lenta e menos eficiente. Outra possibilidade que é do centro de pesquisas tirei das minhas vozes da cabeça seria aceitar essa lógica de forma bruta, como se tudo fosse apenas competição direta e sem mediação, e sem fatalismo. Isso tende a gerar certa instabilidade, porque sistemas sem qualquer forma de regulação amplificam desigualdades de forma acelerada, criando tensões que eventualmente levam a rupturas. O que aparece na prática ao longo da história e observação é uma tentativa constante de equilibrar essas duas forças e não eliminá-las, só que administrando-as. E isso exige um tipo de lucidez que não é confortável, porque implica reconhecer que nem tudo é controlável, mas também nem tudo é aleatório. Implica entender que existem limites estruturais, mas também margens de ação dentro desses limites. Implica a gente aceitar que sistemas selecionam, mas que indivíduos ainda podem aprender a operar melhor dentro desses sistemas individualmente. Esse talvez seja o ponto mais relevante de tudo isso que eu falei aqui, ouvintes. Porque a partir do momento em que os padrões são percebidos, surge uma escolha prática. Não no sentido de mudar completamente o sistema, o que raramente está ao nosso alcance como meros mortais, mas no sentido de ajustar comportamento, estratégia e percepção para não operar no escuro. Isso não garante resultado, mas altera a probabilidade. E ao longo do tempo, probabilidade acumulada gera diferença real. No fim, essa discussão toda deixa de ser ideológica e passa a ser operacional. Não se trata mais de acreditar ou não em determinadas narrativas, mas de entender como diferentes camadas da realidade interagem. Charles Darwin, por exemplo, ajuda a entender como padrões se mantêm ao longo do tempo, e não que viemos dos mamacos. Thomas Malthus evidencia que limites continuam existindo, independentemente da vontade humana. Nietzsche expõe a tensão interna gerada quando valores tentam negar essas estruturas. Quando essas três dimensões são consideradas juntas nessa ideia que eu acabei de passar aqui, o mundo deixa de parecer um sistema caótico ou completamente controlado e passa a ser visto como um campo de forças em constante ajuste. E talvez o ponto final não seja uma conclusão fechada, mas uma mudança de postura. Menos ilusão de controle absoluto. Relaxa. Menos negação de padrões evidentes. E mais atenção ao que se repete. Mais consciência sobre onde se está inserido. Porque no fim, o jogo não precisa ser aceito como algo justo para ser compreendido, mas precisa ser compreendido para não ser jogado às cegas.